Eu já falei anteriormente que o pior alimento do mundo é o açúcar, mas eu vou me aprofundar um pouquinho num aspecto dessa coisa horrível que o açúcar faz no corpo da gente, que é a glicação das proteínas. Ei, o que é isso? Chame então de açucarização das proteínas. O que acontece? O excesso de açúcar no nosso sangue promove uma ligação definitiva e irremediável, que não dá mais para desconectar, de algumas proteínas. Quando essa ligação do açúcar com a proteína ocorre, existe uma deformação da molécula de proteína e ela se torna não funcional. As proteínas podem ser de dois tipos, só para a gente lembrar, elas podem ser estruturais ou funcionais. Quando a gente tem uma glicação, uma açucarização da molécula de proteína e ela se deforma, ela deixa de ter função ou ela começa a perder a estrutura. E é isso que ocorre ao longo do tempo para quem tem dietas muito açucaradas, muito doces ou com alto índice glicêmico, tanto para parte estrutural, que você pode entender, por exemplo, pela pele, pelos ossos, pelos músculos, pela estrutura do fígado, do coração e etc. E também na parte funcional. E existem centenas, milhares de proteínas que estão circulando no nosso corpo agora, que quando açucaradas perdem a função ou prejudicam muito a função de determinado órgão. Existe um exame que a gente pede no sangue para verificar esse tipo de intensidade na açucarização do sangue. E é feito através da medição do açúcar dentro da hemoglobina. Por isso a gente chama esse exame de hemoglobina glicada, ou poderia ser hemoglobina açucarada, se você quisesse chamar assim. E o interessante é que a hemoglobina glicada, ela faz um filme dos últimos 3, 4 meses, e não simplesmente uma fotografia do dia anterior, como por exemplo a glicemia faz, como por exemplo o exame de insulina de jejum faz, que medem basicamente curtos períodos de tempo em relação à alimentação, em relação, por exemplo, à glicose. Então, quando você quiser saber se você está com índices muito altos de açúcar ao longo do tempo, pede para o seu médico para pedir uma hemoglobina glicada. Na verdade, o médico tem que pedir, você não precisa pedir para ele. E assim a gente consegue avaliar. E a mensagem que fica mais importante, o açúcar continuará sendo e sempre será o pior alimento que existe no mundo. Fica aí mais uma informação sobre isso.